Nesse vídeo eu vou provar através de estudos e experimentos científicos a existência de universos e dimensões paralelas e por que a realidade não é sólida. Estudando a matéria no seu nível mais profundo, observando as últimas partículas que formam a realidade 3D, descobrimos que não se pode dizer que a matéria exista com certeza em lugares definidos. As partículas apresentam tendências a existir e os eventos subatômicos não ocorrem em instantes definidos, mas apresentam probabilidades de ocorrer. Enquanto não observada, a partícula está em sobreposição quântica, existindo em todos os lugares ao mesmo tempo. A observação é que faz com que a partícula escolha uma posição no espaço. No experimento da dupla fenda, acreditava-se que se uma partícula de luz fosse uma unidade corpuscular, ao ser disparada através de duas fendas em direção a uma superfície plana, seria refletido na superfície de forma isolada na direção da fenda pela qual ela passou. Porém, ao realizarem o experimento, os físicos descobriram um comportamento estranho. Foi disparado um fóton de luz através de duas fendas e quando foram checar, descobriram que o fóton foi refletido na superfície de forma espalhada, em padrões claros e escuros, em vez de uma localização isolada. Era como se uma onda tivesse passado pelas fendas, dividindo-se em duas e interferindo-se entre si, como quando provocamos ondas na água e elas se misturam formando oscilações para todos os lados. Mas os físicos não aceitaram que uma partícula pudesse passar por duas fendas estando em dois lugares ao mesmo tempo. Então resolveram repetir a experiência colocando um medidor que observasse o momento exato da passagem para ver o que estava acontecendo. O resultado foi chocante, pois ao ser observada no exato momento da passagem, a partícula se comportou como uma unidade, passando por uma das fendas e refletindo na superfície de forma isolada. Era como se agora a partícula soubesse que deveria se comportar como um objeto sólido, uma vez que os observadores estavam colocando-a contra a parede. Por qual fenda você está passando? Você é uma onda ou um objeto sólido? Os físicos chegaram à conclusão que ao ser observada no momento da passagem por um medidor e por mentes que esperam que a realidade seja sólida, a partícula se apresenta como um elemento sólido, mas quando não observada, ela só existe em termos de probabilidade. Assim descobriu-se a função de onda da partícula, não sendo exatamente um objeto com posição determinada no espaço, mas uma onda que ao ser observada se renderiza em uma das possibilidades de posicionamento. Isso nos mostra que a realidade não é composta por elementos objetivos materiais, mas sim de elementos relativos ligados a um campo informacional de probabilidades que se condensa no momento que é observado, e não de uma realidade sólida manifestada e fixa. Isso também nos mostra que o mundo que consideramos material não é separado da mente. Assim como já dito aqui no canal, o universo é mental. Todas as coisas e os observadores das coisas existem na consciência. Tudo que existe é mente. O físico Thomas Campbell, em seu livro Minha Grande Teoria de Tudo, propõe que a realidade é um programa virtual, uma tecnologia transcendental pela qual nossa percepção da matéria é gerada por um sofisticado programa como os de computador, rodando simulações técnicas similar a um de nossos videogames preferidos, como SimCity ou The World of Warcraft. Segundo Tom, nossa realidade é fruto de uma simulação que está rodando. Tudo que existe tem base informacional como numa realidade virtual de computador. O que parece matéria é apenas informação gerando essa percepção, uma vez que estamos falando de uma tecnologia divina altamente avançada que cria universos complexos, e devido à perfeição do sistema, a simulação gerada evolui a partir de um Big Bang virtual. Ali, as leis da física estão programadas para ter exatamente as condições favoráveis ao nosso universo, e esse evento provavelmente ocorreu após milhões de tentativas até chegarmos a uma versão viável. A simulação na qual vivemos é apenas uma de muitas. E como pilotos nesse simulador, não somos perecíveis como nossos avatares. Nossa consciência está imersa nesse sistema. E percebendo tudo através dos 5 sentidos programados nos personagens, temos a sensação de sermos sólidos e participarmos de uma realidade 3D sólida. A aparência de solidez é fruto das sensações programadas da experiência. Com o experimento da dupla fenda não é diferente. Se o programa constatar a medição e observação por uma consciência, o resultado que antes era apenas potencial, descrito por um campo de probabilidades, passa a ficar definido. Isso é apenas o programa decidindo que a informação agora vai ser renderizada como partícula, em função da observação de uma consciência que está experienciando essa realidade. É o programa que detecta a participação ou não do observador. O sistema simulador é programado de forma econômica. Por isso,
nada que não seja realmente utilizado é renderizado. A renderização ocorre apenas no momento do seu uso, quando há alguém olhando. Por isso, a mudança de onda para a partícula se dá somente após o programa constatar que há um observador. Antes disso, tudo é apenas uma nuvem de probabilidades nas informações do programa. Todas as realidades e dimensões são programas dentro da consciência. É pura tecnologia divina. É a forma pela qual a fonte criadora matriz manifesta os planos e mundos. Num jogo de videogame, os personagens são feitos dos mesmos pixels que o cenário e que os outros personagens. Ainda assim, eles podem interagir entre si como se fossem separados. Assim é nossa realidade. Somos feitos dos mesmos átomos, prótons, nêutrons e elétrons que os objetos, animais, pessoas e lugares, e ainda assim temos a sensação de separação e interação com o mundo externo, exatamente como nos jogos. Segundo o sábio Hermes Trismegisto, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, como já dito aqui no canal. As consciências criadoras criam simulações de realidades com sua tecnologia divina, assim como em nossa insignificância criamos jogos e realidades virtuais. Assim como programamos jogos em realidade 2D, seres de dimensões acima programam a realidade 3D, e assim por diante na cadeia de planos que se interpenetram uns nos outros segundo as 7 leis herméticas já apresentadas aqui no canal. A teoria dos campos mórficos do cientista Rupert Sheldrake, da qual também tem vídeo aqui no canal, desvenda como o DNA dá forma às espécies, organismos, sistemas naturais e como as partículas se configuram para formar tudo o que existe na matéria, como objetos, lugares, sistemas solares, grupos, civilizações e absolutamente tudo o que existe mesmo sendo feito da mesma coisa. Segundo Sheldrake, os campos mórficos são como programas que moldam as partículas através da geometria, dando a forma específica de tal entidade ou objeto. Um jogo de videogame ou computador nada mais é que um programa que desenha na tela através de pixels e de linhas geométricas uma imagem atrás da outra, dando a sensação de animação. E o que esse programa faz é ler as entradas e comandos do jogador através do controle ou teclado e processar esses comandos computando as variáveis que devem ocorrer de acordo com as escolhas do jogador. Partindo disso, podemos imaginar que assim como nós da terceira dimensão controlamos personagens em jogos de segunda dimensão, entidades de dimensões acima estão jogando esse jogo 3D, controlando os personagens que somos nós, nos guiando através das possibilidades disponíveis, nos dando a sensação de livre-arbítrio quando na verdade estamos apenas escolhendo entre as possibilidades disponíveis dentro da realidade, de acordo com as condições geradas pela mente observadora do personagem, a partir do que ele acredita e de quais caminhos ele consegue deslumbrar e escolher. A existência de dimensões e realidades paralelas pode ser explicada pelo paradoxo do gato de Schrödinger, uma experiência mental desenvolvida pelo físico austríaco Erwin Schrödinger. Um gato, junto com um frasco de veneno, é posto em uma caixa lacrada, e somente se um certo número de eventos ocorrerem, o frasco será quebrado, liberando o veneno que matará o gato. O paradoxo é que, enquanto não abrimos a caixa para saber se o frasco foi ou não quebrado, qual é a realidade dele nesse exato momento? Não podemos afirmar se o gato está vivo ou morto. Então, o que ele é agora enquanto não olhamos dentro da caixa? Você pode pensar, é só abrir a caixa para saber. Porém, a física quântica calcula a realidade de forma exata e pelos cálculos, enquanto não abrimos a caixa, o gato está 50% vivo e 50% morto. Ele está em sobreposição, transitando entre duas realidades paralelas. A equação quântica que expressa esse estado do gato, por mais bizarra que seja, é a matemática que desenvolveu a tecnologia dos lasers e dos transistores, que são condutores que amplificam correntes elétricas de computadores e celulares. A observação do estado do gato antes de abrir a caixa força a realidade a dividir-se em ramos paralelos. Somente quando o interior da caixa é observado, um deles se apresenta. Em nossa perspectiva, só existem duas possibilidades, a que o gato morre e a que ele não morre. Mas a verdade é que enquanto não abrimos a caixa, a realidade do gato pode ser qualquer coisa. Enquanto não olhamos, ele transita em infinitas possibilidades. Ele pode ter mudado de cor, pode estar mais jovem, mais velho, pode não ser mais um gato, uma vez que não temos consciência do que acontece ali. Mas em nossa mente limitamos o resultado da observação. Isso explica a ilusão de continuidade de tempo e espaço. O porquê acordamos todos os dias na mesma realidade e não temos consciência das vidas paralelas, pois nossa mente individual espera ver as mesmas coisas
as mesmas pessoas e os mesmos lugares, escolhendo os eventos de forma coerente, baseando-se na memória do ego, o que aconteceu ontem, o que deve acontecer hoje e o que provavelmente acontecerá amanhã. Assim forma-se a ilusão de tempo linear. Mas a verdade é que na consciência da fonte existem infinitas realidades paralelas, infinitos presentes, passados e futuros, infinitas possibilidades de manifestações e existências, e nós existimos em todas elas dentro da consciência. Você só pode mexer seu braço porque você acredita que pode, e para isso você pensa em fazê-lo. Você só pode ir até a sala porque você acredita que a sala está ali, mas na verdade a realidade se comporta como uma esteira, renderizando imagens conforme intencionamos mentalmente. Assim como enxergamos uma luz acesa a quilômetros de distância, podemos ver seus raios chegando em nosso globo ocular mesmo estando tão longe. Isso acontece porque o espaço é uma ilusão. A velocidade instantânea da luz nos mostra como tudo está em todos os lugares ao mesmo tempo. As dimensões são separadas pela frequência de vibração, se interpondo umas às outras desde a mais baixa até a mais alta. As realidades paralelas e dimensões existem no mesmo espaço, como ilustra o filme Tomorrowland 3. Todas as ramificações da realidade já existem. Todos os resultados das possíveis combinações de escolhas e ações do observador-jogador estão acontecendo ao mesmo tempo no agora. O personagem experiencia aquela que a sua consciência individual se sintonizar através de intenções, ações e vibrações. A transição para outra realidade ou dimensão se dá pelo deslocamento da consciência através dos infinitos avatares, personagens que já existem em todas as realidades e dimensões. Assim como deslocamos nossa consciência para o mundo dos sonhos quando esse corpo dorme. Os sonhos são realidades paralelas que realmente acontecem dentro da consciência, uma vez que tudo que existe é mental. São realidades que a consciência individual experiencia tanto quanto esta. A maneira descontínua, confusa, fantástica e muitas vezes bizarra pela qual se dá a experiência dos sonhos se aproxima do estado natural da consciência, onde existe absolutamente tudo que possa ser criado. Histórias imaginadas também são realidades paralelas que realmente existem na consciência. Você pode achar isso um absurdo, mas eu te pergunto, se eu posso imaginar algo que nunca existiu em minha mente, como uma floresta de bolas de futebol, um prédio feito de bolinhas de gude ou uma borboleta com asas de vidro. Essas coisas nunca existiram, mas eu estou vendo elas agora em minha mente. Então onde elas existem? Existem na consciência. E consciência é só o que existe. O fato é que é impossível essas coisas nunca terem existido. Já existem na fonte de tudo. Minha consciência apenas acessou essas possibilidades de existência. Por isso, intencionar a criação da nossa realidade, pensar positivo e imaginar o que queremos para a nossa vida é importante, uma vez que essas realidades já existem paralelamente e nossa consciência pode se deslocar para essas melhores possibilidades de existência, sintonizando-se com elas. Uma vez que a realidade não é sólida, nossa consciência transita entre versões paralelas o tempo todo, com diferenças tão mínimas que não percebemos que é outra realidade. O efeito Mandela é um exemplo disso. Conhecido como fenômeno de falsa memória coletiva, é quando várias pessoas compartilham de uma mesma memória que nunca existiu. Como quando grupos de pessoas perceberam que tinham a lembrança em comum de que Nelson Mandela teria morrido na prisão nos anos 1980, sendo que ele morreu em sua casa em 2013 com 95 anos. O Pikachu do desenho Pokémon, por exemplo, muitas pessoas acham que a cauda do personagem tem uma ponta preta, o que não é verdade. E a bandeira do Brasil? Você provavelmente se lembra dessa estrela que está colada na faixa branca ser posicionada mais acima. Essa memória é uma das mais fortes que eu tenho da infância. Não me lembro de assistir um jogo de futebol ou pintar a bandeira do Brasil na escola com essa estrela colada na faixa. Nunca foi assim e um belo dia acordamos numa realidade onde a bandeira do Brasil tem uma estrela colada na faixa de ordem e progresso. Esses fenômenos intrigam cientistas e pesquisadores que tentam solucionar essas coincidências de forma cética e com base na solidez da realidade. Mas isso pode ser muito melhor explicado pela existência de realidades paralelas. Até quando vamos tratar causas como essa que desafiam a base sólida da realidade como coisas fantasiosas e folclóricas? No fundo da nossa consciência, tanto nós leigos quanto a comunidade científica sabe que a verdade sobre a existência do universo só pode ser fantástica e extremamente complexa. Tudo o que trago nesse canal é com certeza apenas a ponta do iceberg. Como sempre digo, somos tão pequenos, somos grãos de areia perto de tudo que há no cosmos.
Não estou aqui para definir o que é a realidade, mas sim para tentar entender como se comporta a substância que forma tudo o que vemos na matéria 3D. E pelo que mostra os experimentos científicos, as partículas subatômicas não são sólidas e muito menos fixas no espaço exato. Elas aparecem quando alguém está observando, ou seja, não é separada da mente do observador, o que mais uma vez confirma a teoria de que o universo é mental. O que nos leva à conclusão de que existimos na mente de Deus, a fonte criadora. Quando você olha para o céu à noite e vê as luzes de estrelas longínquas, é a sua mente como um fractal da mente de Deus que está renderizando a existência dessas estrelas, participando do jogo.